Olá, meus amigos. Todo mundo sabe que a cidade brasileira mais próxima de Boa Vista é Manaus. Manaus foi, aliás, é a capital do estado do Amazonas e foi líder aqui dessa área quando o município de Boa Vista pertencia ao estado do Amazonas. Com a introdução do gado bovino aqui nos nossos Campos Gerais, Manaus, todo mundo sabe que Manaus prioriza a sua alimentação com peixe. Lá tem pouco gado, ou tinha menos gado antigamente. Então o gado que deu certo aqui nos Campos Gerais era prioritariamente consumido pelos habitantes de Manaus. E aí surgia um problema. Como transportar esse gado dos campos do Rio Branco para Manaus, considerando que via fluvial apenas o Rio Branco permite isso em 3 ou 4 meses por ano. No verão, não. Então, o estado do Amazonas, os governadores do estado do Amazonas, tiveram a ideia de construir uma estrada entre Manaus e Boa Vista. Mas o estado do Amazonas, pobre, não tinha recursos suficientes para fazer isso. Levou 150 anos tentando fazer isso e nada aconteceu. A única coisa de positivo que aconteceu na ligação terrestre entre Manaus e Boa Vista foi de um homem que tem nome de rua aqui em Boa Vista, chamado Sebastião Diniz. Sebastião Diniz abriu uma picada de 831 quilômetros entre Manaus e Boa Vista. Não Boa Vista aqui, do lado da margem direita do Rio Branco, mas ali do outro lado, onde está Santa Cecília. Deu 831 quilômetros de uma picada, porque ele não tinha como abrir uma estrada, as árvores mais grossas ele não tirava, mas foi um pioneiro, porque disse que era possível chegar até aqui a Boa Vista, até aqui os campos do Rio Branco, sem grandes problemas, se houvesse recurso para isso. 150 anos no zero. Até que veio a criação do território federal e veio principalmente conflitos dentro da Guiana. A Guiana inglesa teve, na década de 50 final de 50 e início de 60, uma revolução que pretendia derrubar o governo central de Georgetown. Nasceu aqui, onde hoje é Lethem, essa revolução. E foi rechaçada pelo governo central de Georgetown, fazendo com que Boa Vista, por exemplo, fosse inundada de guianenses que vinham para cá pedir socorro. Tem até uma história interessante de um general brasileiro que chegou aqui nessa época e encontrou um avião guianense aqui no aeroporto de Boa Vista, que veio capturar os chamados inimigos do governo da Guiana, guianenses, inimigo do governo da Guiana, para levá-los e fazer justiça lá no país deles. Ele então deu 5 minutos para que a tripulação entrasse no avião e fosse embora, que eles não iam capturar ninguém aqui dentro de Boa Vista. Pois bem, aí na década de 60, 69, a Guiana se tornou um país independente. Deixou de ser colônia inglesa e passou a ser um país independente. O primeiro presidente da Guiana, era a época da Guerra Fria no mundo, optou por fazer parte do bloco da União Soviética, chamados comunistas. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que a partir de 64 se implantou o governo militar. Então, o governo militar brasileiro fazia opção por se aliar aos Estados Unidos e a Guiana à União Soviética, na época. Então, o governo brasileiro, notadamente os militares, despertaram para a possibilidade de haver uma invasão aqui pelo norte que prejudicaria, evidentemente, o governo do Brasil. Então, por isso, os militares resolveram trazer
6º BEC, 6º Batalhão de Engenharia de Construção, que era lá do sul, foi transferido uma parte para Manaus, outra parte para Boa Vista, com o propósito de abrir uma estrada entre Manaus e Boa Vista com recursos militares unicamente. Essa estrada foi feita, foi feita com o desvio por onde passa hoje o quilômetro 500, porque havia um pântano ali depois de Caracaraí, e assim a rodovia BR-174, graças aos militares, graças ao 6º BEC, foi possível existir e foi inaugurada em 1977. Lá onde hoje é Rorainópolis. Quem vai para Manaus vê que ali tem uma simbologia do Equador. Então ali veio o vice-presidente da República, o governador de Roraima, e ali eles deram por inaugurada a BR-174, 1977. Evidentemente, sem asfalto e sem pontes. Não haviam pontes, onde hoje já existem. Era uma ligação precária, mas extremamente valiosa para esses habitantes aqui do extremo norte do Brasil, porque sem a estrada era impossível chegar a Manaus em determinados meses do ano, a não ser que fosse de canoa. Daqui de Boa Vista, ela seguiu para a fronteira com a Venezuela e foi feita um ramal, aliás, uma outra estrada para a Guiana, isso depois. Então, com isso, os moradores de Roraima conseguiam se ligar ao Brasil, através de Manaus pela BR-174, e conectar-se com a Venezuela e com a Guiana, através da BR-174 até a Venezuela e da BR-401 até a Guiana. Isso é extremamente interessante porque, por exemplo, hoje, naquela época, Boa Vista, Roraima tinha 40 mil habitantes. Hoje tem quase 900 mil, 800 e tantos mil habitantes. Então, o crescimento foi assim exponencial. Eu mesmo sou testemunho disso, eu fui prefeito daqui na década de 70, 78, 79, e Boa Vista tinha, naquela época, 38 mil habitantes. Hoje, Boa Vista está chegando aos 500 mil. Então, a população daqui depende dessa comunicação com o Brasil via Manaus pela BR-174, e isso foi um trabalho exaustivo do Exército Brasileiro que fez com que essa comunicação existisse e o abastecimento daqui, vindo de Manaus, também ocorresse. E do mesmo modo, o gado, que foi a motivação inicial, segue para Manaus também do mesmo jeito como seguia antes, porque antes da BR, o gado era transportado para Manaus de motor somente na época do inverno. Então, na época do inverno, os motores vinham para cá carregados de mercadoria e voltavam carregados de gado lá para Manaus. Então, essa é uma história interessante, dando a entender que é assim que aconteceu essa descoberta, digamos assim, do estado de Roraima através da BR-174.